Eu assisti ao documentário Viva Verde, que está indicado ao Oscar de melhor canção original. E eu acho que assim a coisa mais interessante que eu posso falar sobre esse filme é o fato de que o Oscar praticamente inventou esse filme, tirou ele do nada, só pra não ter que indicar o Wicked na categoria de música. Porque assim, é um filme que praticamente ninguém tinha ouvido falar, né? Ninguém assim, com quem eu falei, pô, até pessoas que acompanham o Oscar, que ficam acompanhando, ficaram, tipo, impressionados desse filme ele aparecer ali naquela lista. Foi uma grande surpresa meio que geral de que Viva Verde estaria indicado. Quando saiu, eu lembro que eu falei, pô, já que não tem indicado só pra música, devia ter indicado logo a música do Avatar, né? Pelo menos já tinha assistido e tal. Não, mas vamos atrás desse Viva Verde, que é documentário, que é um documentário bonitinho até. Ele é um documentário sobre a Casa Verde, criada por Giuseppe Verdi, na Itália, que é uma casa para músicos aposentados. Então, ali, músicos, cantores, né, pessoas da área, né, da arte, da música, que agora estão ali na terceira idade, eles têm um lugar para repousar, eles têm um lugar ali para não ficar, tipo, abandonados. É um trabalho muito lindo, é um trabalho ali muito legal. O próprio Giuseppe Verdi, ele descreveu a casa, isso tá lá numa estátua para ele e tal, que a casa era o seu maior legado, né? De toda a sua arte, qual é o seu maior legado? E o maior legado dele era a Casa Verde, né? Então, de tantos trabalhos que ele fez, aquele era o que ele enxergava como mais importante. E é muito bonito quando você para pra ver isso. Mas, gente, assim, é um filme da Ivone Russo. É um documentário que ele poderia ser muito bom. Ele poderia ser incrível. Ai, é muito chatinho. Nossa, vou logo falar logo. Que é um documentário muito chatinho. Que é um documentário, tipo assim, que. Olha, talvez a grande relevância dele, né, que não para alguém da área da música, que não para alguém que goste de estudar a arte italiana, né, os museus e a história e a música e os artistas. Era assim, é realmente o fato de ele estar indicado no Oscar pela música. E aí talvez valha a pena mais realmente ouvir a música que foi indicada do que realmente assistir o filme. Eu assisto os filmes, eu gosto de ver os filmes, eu gosto de trazer aqui sobre os filmes. Mas é um desafio. Às vezes é um desafio por causa de filmes como esse, que são filmes que você vê um potencial, você vê algo que é realmente interessante, mas parece que os diretores, ali no caso que a diretora, ela não consegue extrair o máximo desse potencial, o máximo dessa premissa. Que é um tema interessante. E eu acho que ele é um filme que, mais do que um tema legal, ele tem bons personagens. As pessoas ali, os velhinhos ali, que são os músicos aposentados, eles são muito carismáticos, eles são muito fofos. Eles realmente causam um interesse da gente querer saber mais sobre eles, querer saber mais sobre a história deles. É muito bonito ver eles, velhinhos, ainda cantando, ainda lidando com a arte, você vê como a arte é importante para eles. Mas ao mesmo tempo, um filme ele peca por uma repetição, né? Então ele vai pra meio que apresenta a ficha técnica ali. Ah, é o fulano, que ele era cantor, e aí ele tem tantos anos, e esse é um pouco da história dele, e esse é um pouco do dia a dia dele na Casa Verde. Agora vamos falar com outra pessoa, que é essa senhora, que era, sei lá, compositora, e aí ela agora tá com tantos anos, e esse era um pouco da história dela. E esse é um pouco da história dela, né, do dia a dia dela na Casa Verde. E aí agora, entendeu? E assim, fica nessa repetição e fica nesse negócio de sempre meio que contar ali. Volta e meia quebra um pouco essa estrutura, como por exemplo um momentinho ali bem legal, onde eles fazem uma excursão. Então é bonitinho, ele é um filme que ele é bonitinho, ele é um filme fofinho, os personagens são muito carismáticos. Mas eu sinto que ele é um filme que demora muito a engajar. Mas você pode engajar com esse vídeo. Não demore, engaje agora com esse vídeo. Já deixa o like agora. Se você é novo, caiu de paraquedas, já se inscreve aqui no canal. Aqui quem fala é o Ada, sejam bem-vindos ao meu canal. Aproveita também para deixar um comentário sobre Viva Verde. Provavelmente você não assistiu, então deixa a sua expectativa. Se você assistiu, comenta o que você achou, porque não sei se só eu que achei meio caído, meia boca, mas quero saber a sua opinião. Lembrando que se você se inscrever agora, se você deixar um like, você vai fortalecer bastante o meu trabalho, você vai indicar que o meu vídeo é tão bom que você quis se inscrever no canal, quis fazer parte da comunidade que a gente está criando. E lembrando que se você quiser trocar mais ideia comigo, ver outras coisas que eu estou consumindo, vale me seguir nas outras redes sociais, sou arroba aqui na tela e os links na descrição do vídeo. Mas bora aí continuar falando de Viva Verde, dirigido pela Ivone Russo.
um filme que eu confesso que eu tentei, eu tava com boa vontade até que eu comecei a cansar. Ele é um filme bem curto, até, né? Ele é um filme de 1h20, então ele é super curtinho. Ele é um filme que, em teoria, deveria ser muito fácil de assistir. Mas ele é muito repetitivo, ele é muito assim. Ele não sabe o que fazer com aquele grande tesouro que ele tem ali, que são esses personagens, né? Que são essas pessoas. A gente tende a ter um interesse por histórias, por pessoas. É um filme que tem pessoas com histórias interessantes. É muito legal quando a gente vê, por exemplo, uma das senhorinhas que ela comenta até da jornada dela no Brasil, de quando ela veio pro Brasil ali nos anos, se não me engano, 60, 70. Ela comenta ali sobre a vez que ela veio, como ela gostou do Brasil, que ela até ficaria aqui morando no Brasil por mais tempo do que ela ficou, mas aí o marido dela não quis e tal, então ela voltou pra Itália. Então, assim, são histórias genuinamente interessantes, são histórias genuinamente legais de serem documentadas, são pessoas que trazem ali um peso emocional muito forte. A gente tende a se conectar, a gente tende a ter empatia, a gente tende a se emocionar com essas histórias, mas ao mesmo tempo a estrutura do filme não ajuda, a forma como a diretora parece que ela tem um interesse genuíno por essas pessoas, mas ela não consegue transmitir esse interesse para quem está assistindo. E de certa forma, ele me lembrou muito o nosso documentário aqui brasileiro do Eduardo Coutinho, Edifício Master, né? Onde o Eduardo Coutinho ele passou alguns dias morando no Edifício Master, ali no Rio de Janeiro, e ele tinha um genuíno interesse pelas pessoas que viviam ali. Então o filme ele é composto de entrevistas de alguns moradores do Edifício Master. E esse documentário, quando a gente fala assim, ele pode parecer meio, não sei, o que tem de interessante. Mas ele é um documentário incrivelmente fascinante. Ele é um documentário, assim, belíssimo, que ele é apaixonante, ele é verdadeiramente apaixonante. São histórias incríveis, são pessoas com curiosidades incríveis ali. E o olhar do Coutinho para essas pessoas, né, para esse lugar, para aquele antro de histórias, realmente faz diferença. Porque a gente poderia nunca ter se interessado pelo edifício, não conhecer aquelas pessoas. E mesmo assim, ainda hoje, esse filme ele é completamente apaixonante. Ele é um filme que ele é arrebatador, de várias maneiras. Eu realmente amei Edifício Master. E eu sinto que Casa Verde, ele tinha o potencial de ser algo parecido. De trazer realmente esse interesse, da gente não só entender um pouco da história do lugar, daquele artista que criou a Casa Verde, mas também das pessoas que fazem ela ser o que ela é hoje, né? Dessas pessoas que ainda vivem, de como elas estão sendo impactadas por esse trabalho da Casa Verde. E aí a gente vai lá e simplesmente existe uma grande barreira de interesse, porque o filme ele não é interessante. E ele acaba parecendo muito mais uma propaganda do que realmente um filme com um olhar de interesse por aquelas pessoas, que eu acho que é onde ele falha. Ainda que seja claro que a diretora ela tinha realmente um interesse ali de trabalhar com essas pessoas, de trazer um pouco dessa história. E de até tocar no assunto, por exemplo, da arte em si. Eu acho que isso é um dos grandes acertos também de Viva Verde, que é mostrar como a arte ela é importante para o ser humano, né? Então mostra nas histórias individuais como a arte foi importante, como as pessoas elas se desenvolveram através da arte, elas se conectaram através da arte, como a arte foi algo que não só mudou a vida dessas pessoas, como foi a profissão dessas pessoas. Então a gente tem artistas que tiveram uma grande fama, realmente elas foram artistas, né? Não era aquela pessoa que trabalhava com uma coisa e à noite ia cantar. Não, elas realmente têm uma carreira na arte, têm uma carreira musical. E aí agora, na terceira idade, elas poderiam estar sozinhas, poderiam estar abandonadas, poderiam não se conectar mais, poderiam se sentir muito tristes, porque a gente tem essa questão da solidão, né, na velhice e tudo mais. E aí esse filme ele vai lá e mostra como a arte ela ainda não é apenas importante, mas é determinante na qualidade da vida dessas pessoas, né? Essas pessoas elas ainda estão conectadas pela arte umas com as outras. A arte faz diferença na vida delas, né? Dá uma cor para a vida delas, faz a vida delas valer ser vivida mesmo na terceira idade. E até o lance de se conectar com uma nova geração de músicos que tá ali. Então tem tudo isso de como a música ali, a arte vai impactando esse bem-estar, vai impactando a vida. Por isso que eu falei, essa cena da excursão, onde eles saem juntos pra ver ali um musical. Cara, é lindo. Esse realmente é um momento que ele é muito valioso, mas que acaba, mesmo num filme de 1h20, é cansativo. Nossa, é um filme muito cansativo, embora ele tenha um valor ali
no discurso dele, ele tem um valor para mostrar aquelas vidas, para mostrar aquele grupo de pessoas, que é um grupo de pessoas realmente interessante, mas que infelizmente, assim, eu não sei, ele custa, sabe? É um filme de 1h20 que ele custa aquele tempo, pesa aquela montagem, a repetição acaba pesando. Eu tava muito interessado ali nas primeiras 2 entrevistas, eu tava bem focado ali, falei, nossa, que legal, que interessante. Aí o filme ele começou a me cansar, eu senti que ele ia ser só aquilo, e falei, pô, que droga, cara. Ele tava realmente me encantando. Eu confesso que no final eu tava um pouco emocionado ainda no final, porque assim, eu achei super, né, cansativo, eu me desconectei bastante do filme, mas aí no final, quando ele fecha ali, ele vai meio que dar ali a homenagem final pros entrevistados. É bonito, eu confesso que eu fiquei tocado ali no finalzinho, mas eu ainda acho que é um filme que ele é bem complexo de assistir. Eu não consegui me conectar completamente com o Viva Verde. Eu acho que talvez isso é um grande problema, principalmente porque a gente vê como o filme ele tinha coisas muito boas ali nele, né? Tinha coisas muito legais para poder fazer a gente se conectar e mesmo assim a direção acaba se atrapalhando demais e a gente não se conecta devidamente com o filme. Então, para Viva Verde, nota 4. Eu acho até que ele é historicamente meio raso, né? Pô, poderia falar um pouco mais da construção, do Giuseppe Verdi. Até isso se perde ali um pouco, acaba não trazendo nenhum peso pro filme. Acho que a própria música também não me chamou tanta atenção. Acho que poderiam ter indicado a música da Miley Cyrus pra Avatar Fogo e Cinzas. Mas é um filme que, talvez pelo tema da música, ele acabou me lembrando um pouco o Trilha Sonora para um Golpe de Estado, que é um excelente documentário, né? Esse sim, baita documentário, indicado ao Oscar no ano passado. Mas é isso, pessoal. Como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.